Elcio Ribeiro, entrevista hoje aqui na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Vamos conversar com o Dr. Charles Tang, que é talvez um dos maiores economistas do Brasil e do mundo, né? Que tem grandes experiências e que introduziu leasing no Brasil. Então, nós temos assuntos muitos para falar de Brasil e China. Doutor Tang, um prazer imenso estar aqui falando com o senhor. Muito obrigado, mas não vamos exagerar que eu sou um dos economistas mais brilhantes do mundo, né? Eu simplesmente dedico muito tempo já a estudar a economia brasileira, a economia chinesa e as relações entre o Brasil e China, né? Eu cheguei no Brasil muitos anos atrás, quando eu tinha 24 anos, 24 para 25, para ser assistente de um brasileiro muito famoso que criou a CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários. Eu fui transferido para um banco de investimento em Wall Street, que era Deltec Banking, que controlava, na época, o maior banco de investimento no Brasil, chamado Banco de Investimento do Brasil, BIB. A diretoria era Marcílio Max Moreira, Roberto Conda Bonhausen, Roberto Teixeira da Costa, né, que criou a CVM, e tinha sido antes chefe de um brasileiro que parece que se deu bem, né, Jorge Paulo Lemos, né. E depois o Banco de Boston me tirou da Deltec e voltei para o Brasil com a missão de implantar leasing no país, que não existia na época. Mas depois que eu montei a primeira empresa de leasing, não pude continuar mais no Banco de Boston, porque o ministro Marek Simonson me ligou, pediu para mim montar o banco usando o Simonson Leasing. O Joseph Safra me ligou, perguntando quanto eu queria para montar a Safra Leasing. O Flávio Pentar Guimarães pediu para mim montar o BMG Leasing. Aí vai, o Banco Montreal, que é Brookfield Brascan Leasing. Foram um total de 11. 10, total de 10. As primeiras 10 empresas de leasing no Brasil foram criadas por mim. E quando eu saí do Banco de Boston para começar a ganhar dinheiro como consultor, contrataram um outro brasileiro que hoje é muito famoso, de Goiás, né, chamado Henrique Meirelles, que começou a sua carreira brilhante, por sinal, que chegou a ser presidente mundial do banco, como gerente da empresa de leasing que eu tinha montado. Olha só, tá vendo? Então, me permita, eu não estou tão errado em afirmar que o senhor é um dos maiores economistas do país. Eu sou um estudioso, acadêmico, eu faço parte, eu sou Senior Fellow de um grande, famoso, importante think tank da China, chamado Center for China and Globalization, né, que estuda basicamente a interação da China com o mundo. Então, eu, como todo brasileiro, todo estrangeiro, todo executivo estrangeiro que chega no Brasil, a gente passa pelas seguintes fases, né? Primeiro, a gente se apaixona por uma brasileira, depois a gente se apaixona pelo Brasil, e quando a gente descobre como é perigosa a brasileira, já era. Já virou brasileiro. Então, embora eu não moro o tempo integral no Brasil, eu divido o meu tempo entre Xangai, na China, Nova York e Rio de Janeiro, e quando estou no Brasil, passo 2 dias por semana em São Paulo. Tripla nacionalidade. Bem, meus filhos têm 4 nacionalidades. Então, todos meus amigos da época, todos executivos estrangeiros,
de outros bancos, de outras multinacionais, acabaram acontecendo a mesma coisa, casados com brasileiras e ficando no Brasil. Isso é muito bom. Eu tenho a minha filha caçula é casada com um suíço. Ah, bem, então você já viu, né? Dr. Tang, o senhor fez uma afirmação numa entrevista sua, onde o senhor falou que o Brasil reúne mais condições do que a China e o Japão para ser o maior tigre de exportação do mundo e vir a ser uma superpotência econômica. É só permitir. O senhor fez essa afirmação e eu quero lhe perguntar, o senhor continua crendo nisso? Sem dúvida alguma. Tá? Você sabe que no Japão não tem nada, só tem uma ilhazinha sem recursos naturais, só tem japonês. E a China tem 1 bilhão 400 milhões de bocas para alimentar. Não, a China toda só tem 140 milhões de hectares, 120 milhões de hectares para cultivo. E ela tinha 140 milhões. Só que com a expansão dos parques industriais e dos centros urbanos, ela ficou sendo reduzida. Então a China tem que importar comida para garantir a segurança alimentícia do povo chinês. Ela tem que importar petróleo, né, para poder ter energia suficiente. Ela tem deficiência de água em muitas regiões da China. O Brasil não. No Brasil nós somos fartos em água. Nós temos uma extensão territorial gigantesca de terras férteis. Nós estamos hoje usando uns 90 milhões de hectares para plantio. Nós temos 200 milhões de hectares de pastagem. E tirando fora todas as áreas ambientalmente protegidas, nós ainda temos uns 140 milhões de hectares que não estão sendo aproveitados. Estão improdutivos, né? A gente passa aqui no Rio de Janeiro, que é um estado pequenininho, aqui em cima no morro, e a gente vê muita área improdutiva. Imagina esse Brasilzão. Na China, não tem nenhum metro quadrado que não está sendo aproveitado. Então, às vezes, o chinês chega aqui no Brasil e, às vezes, pega o carro ou visita algumas cidades no interior do norte ou nordeste do Brasil e fica abismado que anda horas sem ver uma casa, uma pessoa, uma vaca. Pois é. Eu perguntaria ao senhor, o senhor ousaria expor uma opinião, um conselho para essa equipe econômica que está aí, com o governo Bolsonaro, que a gente vê que eles estão intencionados em transformar esse Brasil nesse tigre de exportação? Qual seria o conselho que o senhor poderia dar, como economista, como um técnico, em relação a tudo que está sendo falado, reforma da Previdência? O que o senhor poderia aconselhar? Olha, o professor Paulo Guedes é uma pessoa bastante capaz. E o que ele está tentando fazer é realmente o que o Brasil necessita, né? Ele quer cortar os custos, né? Que o grande problema brasileiro, tem vários problemas, né? Como eu disse, né? Quando o presidente Temer assumiu o governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Padilha, fez um discurso em São Paulo, na LIDE. E ele abriu a fala dele com uma frase do meu livro, exatamente essa, que o Brasil reúne mais condições do que China ou Japão, né, para ser uma superpotência econômica mundial. E por que não somos?
né? Se temos tudo isso, por que não somos? Por que não somos? Então eu faço a pergunta, por que não somos? Por que a China, em 74, quando reatou relações com o Brasil, aliás, quando o presidente Geisel, militar, governo militar, reatou relações com a China em 74, o Brasil era 5 vezes mais próspero que a China. E hoje a China é 9 vezes mais próspera que o Brasil. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Para ter 14 PIBs de diferença entre as duas economias. É muita coisa. Sim, claro. Não é porque Deus virou chinês, Deus continua brasileiro. Todos nós sabemos isso. Sim. Simplesmente porque a visão chinesa é uma visão de prosperidade. E a visão brasileira não é. É a produtividade, né? É trabalho, você pode dizer assim? Não é nem a produtividade, é a visão econômica. Por exemplo, na China, a prioridade absoluta é prosperidade a qualquer custo. Mesmo a custo de derrubar um dos dogmas mais sagrados do comunismo, que é todo mundo igual. Aliás, na China hoje de comunismo só sobrou o nome do partido que controla. É extremamente capitalista. Né? Extremamente capitalista. Muito mais do que o Brasil. Mesmo sob de todo mundo igual e mesmo sob impactos ambientais severos. Que a China sabe que durante a Revolução Industrial, Londres tinha a pior atmosfera da Terra. Nova York, quando os Estados Unidos começou a se industrializar, era horrível. Hoje não, hoje tem dinheiro e limparam tudo. E a China está limpando tudo. Tá? Então, o Brasil, nossa prioridade nunca foi prosperidade. A nossa prioridade sempre foi estabilidade monetária a qualquer custo, mesmo a custo da nossa pobreza sustentada. O senhor sabe muito bem que toda vez que a nossa economia ameaça crescer, o que a gente faz? Vamos correndo aumentar a taxa de juros para manter essa tal de estabilidade. Então, como é que a economia vai crescer se a gente não permite que a economia cresça? Trava, né? Coloca uma barreira, um muro, né? Isso é uma parte. Outra parte é que a sociedade brasileira é como a indiana. É uma sociedade de castas. A única diferença, a gente não usa uma pintinha vermelha na testa. Nós temos uma grande maioria do povo brasileiro que tem muitas obrigações e poucos direitos. Aí nós temos uma minoria que vou chamar a primeira, vou chamar da casta sem privilégios. A segunda, mais elevada, que é não produtiva, é a casta onde tem muitos direitos e poucas obrigações. Então é a casta dos privilegiados. Aí nós temos a casta dos marajás, que roubaram tudo e não sobra nada para alavancar o crescimento do país, nem para a saúde, nem para a educação e nem para a segurança pública. E para sustentabilidade, né? Preservação ambiental principalmente, né? Porque nós não temos saneamento. Bem, tudo os serviços que o povo necessita. E aí a autoestima desse povo vai a zero, né? Como que produz? Como é que... Então, o professor Paulo Guedes, quando ele diz que tem que cortar custo, eu adorei aquela entrevista que ele deu, quando ele estava falando dentro do Congresso para os deputados. Pô,
O cidadão normal aposenta com um salário e meio. Aqui ninguém aposenta com menos de 28 mil reais. Tem muita coragem e fala a verdade. É uma verdade. E que eles não abrem mão, né? Sim. Então não tem como alavancar o crescimento do Brasil se nós só temos duas visões econômicas no Brasil. Ambas levam à pobreza. O nosso centro-direita acredita piamente que a cada 2 anos temos que quebrar todas as empresas com juros altos. Que é só assim que vamos conseguir preparar o caminho para o desenvolvimento sustentado. Só que a gente tentou isso 20 e poucas vezes ao longo de 30 e poucos anos, nunca deu resultado, mas nós somos muito persistentes. Sim, brasileiro não desiste nunca. Essa frase Enquanto ainda tiver empresa para quebrar, nós vamos continuar. Mas estão crescendo números de empreendedores, né? O nosso centro para a esquerda continua com aquele apego aos dogmas socialistas e ao populismo que a China teve que jogar na lixeira 40 anos atrás para poder começar a crescer. Eu sempre digo que os nossos economistas não leram o capítulo 2 do livro de introdução de economia. O capítulo 1, que aqui é tudo doutor, é muito simples. Se você quebrar todo mundo, acaba o consumo, acaba a inflação. Sim. Mas o capítulo 2 é se você reduzir o custo do Brasil, você não só elimina a inflação, como você faz a economia crescer. Você alavanca o crescimento da economia. Porque daí sobra dinheiro para investimentos. Né? Então, eu vivi e trabalhei em 7 países. Eu nunca vi um povo mais disciplinado e patriota que o povo brasileiro. Eu não bebo álcool no almoço, não bebo álcool, ponto final, não bebi nada no almoço para falar isso. Simplesmente porque eu sei que você está me olhando assim meio abismado, como todo brasileiro faz, mas não existe povo nesse mundo que mais necessita do sonho e da esperança de dias melhores do que o povo brasileiro. E por esse sonho e esperança sacrifica qualquer coisa. Você vê, no apagão todo mundo bateu continência. No confisco do Collor, ninguém gostou, mas era pro bem da nação. Engoliu. Você faz isso em outros países, acaba governo, acaba partido. E uma guerra civil. Imagina, você enfiar a mão no bolso de todos os cidadãos do país. Isso é emocionante de ouvir, né? Nós, como brasileiros, ouvir isso, de que nós temos uma capacidade imensa, que somos hospitaleiros, que somos ordeiros, e a gente fica amargando, né, essa pobreza. Você vê que no plano cruzado, todos os cidadãos queriam ser fiscais do plano. Muitos queriam ir para o campo laçar boi. Né? E no Castelo Branco, todo mundo tirou a aliança para pagar a dívida externa do país. O Brasil é tão fácil mudar, que o presidente Kubitschek, em um governo somente, transformou uma sociedade agrária numa economia industrial. E o presidente Collor, em menos de meio governo, mudou o conceito da nação. Totalmente. E a cada malfadado... Acabou com as carroças e hoje a gente tem Mercedes, BMW, Audi e tudo mais. Mas não é só isso, o conceito mais amplo, não é só voltado aos automóveis. Sim. Então... Porque o sonho de consumo do brasileiro é ter um automóvel de marca. Não, o que eu estou falando é mais de abrir a economia. Claro. Né?
introduzir métodos mais modernos, de qualidade, aí entra também automóveis, né? E a cada plano malfadado que nós tivemos, esses planos Press, plano Collor, plano etc., nós conseguimos fazer profundas reestruturações na estrutura econômica e financeira do país. O Brasil é tão fácil mudar. Essa é a missão da CCIBC? Não, a missão da CCIBC é promover a parceria estratégica comercial entre o Brasil e a China. O intercâmbio. Sim. Tanto é que o livro que eu lancei era chamado Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade. Bem, agora, que é basicamente um livro que reuniu uns 30 e poucos artigos que eu escrevi, 18 deles publicados pela Folha de São Paulo, outros por Estado de São Paulo, pelo Globo, pelo World Policy Institute de Nova York, pelo Economist, e aí vai. Né? Pelos jornais chineses como o International Finance News, o International Business Daily de Beijing, e aí vai. Então, é uma coletânea de artigos que eu escrevi, inclusive de palestras que eu dei na Oxford University, na Yale University, no MIT, né? No London Business School, etc. Vamos fazer uma pausazinha para os nossos comerciais e logo em seguida a gente vai falar aí dos produtos de interesse comum dos dois lados. Com uma arquitetura sofisticada entre amplos salões climatizados e agradáveis jardins, onde o requinte se faz presente a cada detalhe, o restaurante Buzin recebe seus clientes em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia. São mais de 25 pratos quentes em um cardápio cuidadosamente elaborado, diversidade no buffet de saladas, carnes selecionadas e servidas na hora, chopp em caneca 0 grau, além de uma variedade irresistível de sobremesas. O Buzin oferece ainda adega especializada com vinhos nacionais e importados, sushi bar e um atendimento personalizado para todos os seus clientes. Buzin Gastronomia, Rua Manuel Turíbio de Farias, no centro de Búzios. Elcio Ribeiro, entrevista, volta apresentando aqui o Areté Búzios, muito mais do que você imagina. É um grande empreendimento que vai transformar Búzios numa cidade de ponta, assim como as grandes cidades da China. Dr. Teng, quais são os principais produtos produzidos no Brasil de interesse da China e o turismo entre os dois gigantes? Está bem fomentado? Olha, o Brasil produz muitos produtos que poderiam ser vendidos para a China. Só que é muito difícil vender produtos manufaturados de um país que tem um alto custo Brasil para um país que tem um baixo custo China. Por isso que a gente vende principalmente o que Deus abençoou o Brasil. Soja, carne bovina, suína, agora com a doença na China dos suínos, né? Aves. E com essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, nós vimos que ano passado o Brasil exportou 90% da sua produção de soja para a China e comprou para o seu próprio consumo soja americana com um desconto de 25% do preço, que equivale à taxação adicional se os Estados Unidos exportasse
para a China sua soja. Então, como que explica uma coisa dessa? Bem, a política dessa guerra comercial me parece ser: eu vou dar um tiro na sua perna, dando um tiro no meu braço, para atingir a sua perna. Mas essa guerra comercial fez com que o Brasil, o benefício, a bonança para o Brasil, não é de curta duração. Mesmo com acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, onde a China vai ter que comprar mais dos Estados Unidos e menos do Brasil, que China isso é o cliente. O Brasil e os Estados Unidos são concorrentes, né? Se compra mais da China, se a China compra mais dos Estados Unidos, compra menos do Brasil, né? Então, eu acho que essa guerra comercial fez com que a China, claro, para todo o povo e o governo chinês, que eles não podem contar com um fornecimento americano. É que como um vaso, a confiança é como um vaso. Depois você quebrar, é difícil colar. De remendar, né? Então, o benefício para países como o Brasil, Argentina, etc., é de longo prazo. Embora, logicamente, no acordo vai ter que comprar mais dos Estados Unidos e, portanto, comprar menos do Brasil, né? Bem, então, agora, em termos de turismo, a China exportou ano passado 130 milhões de turistas. E cada turista chinês gasta mais do que um turista americano. Por que não vem para o Brasil? Pois é, o senhor tem uma estatística que diz que existe hoje na China aproximadamente 50, 60 milhões de chineses querendo conhecer o mundo e com condição de consumo bem expressivo. Muito mais, né? 130 milhões foi o que a China exportou de turistas, né? E os chineses estão cansados de ir para Paris, ir para Londres, ir para Nova York. Já perdeu a graça para eles. Mas há quem diga que o chinês não gosta de praia. O chinês não gosta tanto de tomar sol, mas adora ver vista bonita de praia. Eu sugeri para o governador de Rondônia e do Pará que eles têm que promover o turismo para o Brasil. Por que o chinês não vem para o Brasil? Por uma série de razões. Primeiro, porque a gente nunca foi vender lá, né? Por exemplo, em 2002, a nossa Câmara fez a primeira feira de promoção comercial na China depois de 18 anos. Bem, e foi nesse tempo, justamente quando a China começou a ficar rico. Então os chineses passaram a tomar café americano e suíço, que não plantam café, Maxwell e Nestlé. Os chineses começaram a comer castanha e caju da americana Planters, que não planta caju. Os chineses começaram a tomar suco laranja europeu, que não planta laranja. E, como ficando próspero, compraram muitos móveis finos de couro e madeira da Itália, que não tem nem couro nem madeira. Simplesmente porque o brasileiro não foi vender. Se você for hoje na China e for para o supermercado, tem vinhos de todos os países do mundo. Tem países que nem lembro quais são, mas não tem vinho brasileiro. Sim. O meu amigo Thomas Weber, que é o presidente da Tours Rio, falou comigo hoje que vão participar da feira de turismo de Xangai agora, né? Eu falei para o Vinícius Lummertz, que era o ministro de turismo, que
tem que botar um chinês dentro do nosso escritório na China para ficar promovendo o Brasil com todas as empresas de turismo exportativo, fazer propaganda e mostrar que o Brasil não é tão perigoso, porque tem partes do Brasil. Olha, imagina, eu falei para o governador Helder Barbalho e para o governador de Rondônia, seja mais novo se misturar, visita as tribos indígenas, com pesca, com visitas à floresta. Extraordinário. E não tem violência. Violência tem nas favelas do Rio de Janeiro e em alguns lugares de São Paulo. Mas isso assusta o turista. Então você junta a falta de promoção, aliada a exagero de noticiário, de violência, para espantar qualquer um, né? É por isso que a TV Búzios trabalha uma agenda positiva. Então, o nosso principal mote é trabalhar a agenda positiva. Nós não falamos nada de negativo, a gente não anuncia que morreu o fulano na esquina, que houve um assalto, porque nós temos muito mais coisas boas para apresentar do que coisas ruins. Agora, me diga uma coisa, saindo um pouquinho... Eu queria só terminar sobre o turismo. E também o antigo ministro do Turismo queria conseguir, na época, uma medida provisória do presidente só para trazer grandes investimentos em hotéis, cassino, resort. E Búzios seria um excelente lugar para ter um desses cassinos resort, né? Grandes investimentos. Não tanto essa lei que rola no Congresso há anos, que fala de bingos, de caça-níquel, não. Especificamente investimentos em grandes resorts, hotéis, resorts com cassino. Como Las Vegas? Eu diria mais como Macau, que até pouco tempo atrás é uma ilhazinha abandonada, meio adormecida, governada pelos portugueses, e hoje é 8 vezes o volume de jogo de Las Vegas, né? Então, queria reunir uma delegação de políticos brasileiros para visitar lá, para mostrar que não tem máfia, não tem corrupção, porque as empresas que investiram nos grandes cassinos têm ações na Bolsa de Valores, portanto, tem governança transparente. Não, e tem consumidores, né, para o entretenimento. Então, não tem por que criminalizar, né, o jogo. Bem, todos nós sabemos a quantidade de brasileiros que vão para o Uruguai. O brasileiro é um jogador nato, mas já vista quantos jogos oficiais que nós temos, loteria, loto, telecena, entre outros. Se a gente tivesse cassino aqui, não só vamos fazer economia do dinheiro que os brasileiros vão lá fora para jogar, como atrair muitos estrangeiros. O Brasil é um país de uma costa muito grande. E a China tem os maiores portos do mundo, né? Então, como o senhor vê a indústria naval brasileira e a administração dos portos e a capacidade de construção de novos portos? O senhor vê viabilidade para isso? Sem dúvida alguma. Você sabe que a China Merchants está lá, comprou a área de containers lá no Paranaguá. E o grupo CCCC está construindo lá em Itaqui, investindo 1,7 bilhões de dólares, junto com Walter Torres, W. Torre, né? Então, você tem que entender um pouco
a filosofia do Belt and Road, cinturão e rota. O cinturão e rota nasceu de uma ideia de conectar China com a Europa pela rota de seda por onde Marco Polo entrou na China, tanto terrestre e via marítima. E a via marítima necessitava de criar portos. Só que esse conceito de Belt and Road foi expandido. Hoje praticamente inclui todas as rotas do mundo para a China. Sim. E existe no Brasil um projeto bioceânico que ligaria Marajó ao Peru, ao Equador. Eu acho que era para sair do Porto de Açu e terminar no Pacífico, atravessando Peru, né? Mas, que o senhor falou em Pará, o senhor falou em Rondônia. Não, e tem outro plano que vai parar no Antofagasta, no Chile. Sim. Daí atravessa a Argentina, Paraguai, Argentina e chega no Chile. Tá? Então, isso já pega grãos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e leva para a China. Então, isso poderia vir do Pará, fazer uma triangulação aqui no Açu, ou aí que a gente coloca Rio das Ostras, ou aquela região. Eu acho que basicamente vão definir o bioceânico. Eu estive com o chairman da China Railway International, que está fazendo o planejamento do bioceânico. E durante essa minha reunião com ele, de 1 hora e 20 minutos, ele falou 5 vezes sobre o trem-bala, Rio-São Paulo. Sim, e que se fala no trem-bala já há muito tempo, mas fala-se as coisas. A linha férrea tá construída, mas não se coloca, não se executa. Qual o dificultador dessa malha ferroviária? Né? Sabe, nós fomos tão incompetentes, porque eu sou brasileiro por opção, né? Nós fomos tão incompetentes que a gente abandonou as poucas ferrovias do país que os ingleses construíram, para seguir o modelo de caminhões. E aí agora tem a greve dos caminhoneiros para tudo, né? Agora vamos falar um pouquinho, mas voltando aqui no Porto, o senhor acha que Rio das Ostras, ou aquela região ali, Carapebus, é possível, esse norte fluminense, é possível construir mais portos ali? Eu acho que, sem dúvida alguma, o norte fluminense, inclusive por causa do petróleo, merece ter um grande porto, desde que tenha um lugar com calado profundo. Né? Que o Porto de Açu, o Eike Batista teve que construir uma ponte de quilômetros, que custou caríssimo, para chegar em águas profundas. Né? Eu acho que se tiver um local de água profunda, sem dúvida, o Brasil é muito deficiente de portos, tem um déficit gigantesco de portos. Então, é isso aí, precisamos construir mais portos. Ouviu, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro? Vamos construir portos, vamos abrir o capital para novos investimentos, vamos trazer o capital, o investimento chinês está cheio de trilhão lá de dólar para gastar aqui. O fator ambiental é sempre um dificultador para a construção de novos empreendimentos, sejam portos, indústrias, shoppings. O fator ambiental é sempre um dificultador para a construção de portos, de empreendimentos, de indústrias, de shoppings e outros. O que o senhor sugere para minimizar esses impactos? Olha, a defesa do meio ambiente é um assunto muito importante. Não só muito importante, como necessário.
Todavia, a gente não pode ter um país paupérrimo com ar puro. Nós precisamos crescer, porque nós temos que lembrar que o bem natural mais importante que nós temos que defender é o ser humano. E o ser humano, para ter um mínimo de dignidade humana, necessita de emprego. E quantos milhares de projetos não estão parados aqui no Brasil por causa de uma visão ambiental que não considera o ser humano como o bem da natureza mais importante. Então, se você matar um porco selvagem para comer, porque você está com fome, você vai para a cadeia sem condições de... Como é que se chama? Quando você mata um homem, você pode pagar fiança. Se você matar um animal, porque você está com fome, é inafiançável. Crime ambiental. Pois é. Eu acho que está um pouco... Os valores estão um pouco equivocados, senhor. Eu acredito que sim, né? Todavia, logicamente, eu acho que a defesa do meio ambiente é muito importante. Tanto é que quando o presidente Trump saiu do Acordo de Paris, o mundo olhou para o presidente Xi Jinping como o porta-bandeira do Acordo de Paris. Certo. Nós vamos dar uma pequena pausa para os nossos comerciais e já voltamos com essa entrevista sensacional com o Dr. Charles Tang. Chegou a loja que faltava em Búzios. Requinte e sofisticação em piscinas, decorações, vasos e móveis para jardim. Piscinas de vários tamanhos e modelos. Peças em resina poliéster com alto padrão de acabamento. Vasos em fibra de vidro com alta resistência e pintura automotiva. Descontos especiais. Isto tudo você encontra na Búzios Aqua Center, Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 85, Marina. Telefone 22 99829 9834. Elcio Ribeiro Entrevista volta aqui conversando com o Dr. Charles Tang, num papo muito extraordinário. E agora nós vamos falar, Dr. Tang, sobre o que é ser uma sociedade harmoniosa. Bem, a prioridade chinesa, principalmente sob o presidente Xi Jinping, que certamente vai ser lembrado pela história como o homem, o líder chinês que consolidou um papel importante de liderança global para a China e que erradicou a pobreza na China. A sociedade harmoniosa, basicamente, é uma sociedade que vive com um certo grau de prosperidade e em paz. Então, ano passado, em dezembro, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês fez uma conferência de 3 dias, onde ela convidou todos os líderes políticos do mundo inteiro, 800 pessoas, para discutir como criar um mundo melhor e harmonioso. Você vê que a visão chinesa é muito diferente. A China criou um novo sistema de relações internacionais. Desde o início da história, a nação forte domina as nações fracas através dos seus exércitos. Mas a China não manda seus fuzileiros para nenhum lugar. A China manda, sim, seus empresários executivos para fazer investimentos e comércio com o mundo.
num sistema de ganha-ganha. A China quer ganhar, mas a China desenvolve seu país, que investe na infraestrutura de uma nação. E a infraestrutura é a base do crescimento econômico de qualquer país. O rastro que a China deixa não é de sangue, destruição e sofrimento. O rastro que a China deixa é de prosperidade e desenvolvimento. Tudo isso dentro de um conceito de crescimento harmonioso, sem conflitos. Muito bom. Outro dia eu assisti de madrugada um filme cujo título em português é O Vendedor Chinês. E muito bacana, que é a história de um chinês técnico em telecomunicações que vai representar uma empresa num país da África e chega lá, ele salva o país da guerra civil e é a bandeira chinesa que ele hastia, não a bandeira branca, mas no momento que ele hastia a bandeira chinesa, então cessa-se o confronto armado e ele prossegue na caminhada dele, né? Então, quer dizer, a China, e a mensagem desse filme era essa, né? A China promovendo a paz por intermédio da tecnologia, por intermédio, né, do livre comércio. Olha, na minha palestra na Universidade de Oxford, eu disse que a África, que um jornalista do BBC, World TV, me entrevistou e fez um desafio assim. Dizem que a China é o novo mestre colonial da África. Eu falei, olha, a África, com suas riquezas sugadas pelos antigos mestres coloniais, foi deixado como um continente esquecido por muitas décadas, até que a China começou a investir maciçamente na infraestrutura de quase todos os países da África e transformou a África num continente de esperança. Se você analisar as taxas de crescimento, as maiores do mundo, foram em vários países da África, onde a China investiu maciçamente. E o presidente Paul Kagame, da Ruanda, estava na plateia e ele concordou comigo, como o Bill Clinton estava na plateia também. Então, é uma visão diferente do mundo. Sim. E o que o senhor pode falar da Canton Fair? Olha, a feira de Canton é a maior feira de promoção comercial de exportação da China. Ela ficou tão grande que precisou ser dividido em 3 fases separadas. Cada fase com um foco, ou como se fosse 3 feiras. Eu acredito, eu sempre digo, que nenhum executivo de nível, empresário ou dirigente de nível pode se dar ao luxo de não ter uma noção de tudo que a China faz e oferece. E nessa feira de Canton, que a Câmara Brasil-China representa, ela tem 160 mil tipos de produtos expostos por mais de 25 mil empresas. Então, alguns dias nessa feira, você logicamente não vai sair como expert, você sai com uma boa noção de tudo que a China faz e oferece. 1 milhão de metros quadrados de área construída para fazer a feira. Exatamente. Então, nós ajudamos vários empresários a ganhar muito dinheiro visitando essa feira. Por exemplo, teve uma mulher, uma senhora, que foi a primeira, depois de visitar a feira de Canton,
foi a primeira pioneira de grande escala, importadora e distribuidor de grande escala de flores e plantas artificiais da China. Imagina quanto ela ganhou. Outro jovem rapaz, que era dono de uma loja de material de construção, ganhou muito dinheiro, foi o primeiro que importou aqueles tijolos de vidro quadrados. E tem o Rei de Alho aqui do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a importar, se tornou o rei do alho, que se não fosse pelo alho chinês importado, todas as famílias brasileiras estariam pagando 3 vezes mais pelo alho que consomem. Então, eu acho, e outra feira que nós representamos é a feira de importação da China, ou seja, a China querendo comprar do mundo. Então, final do ano passado, em novembro, foi a primeira edição. Essa feira de Canton Fair é de exportação. E todos os empresários querem ir com a delegação promovido pela Câmara Brasil-China. Por quê? Você pode ir com qualquer empresa de turismo, mas você indo com a Câmara, se você quiser visitar uma empresa, já que você está lá, se interessou pela empresa, a gente marca para você. Eu quero visitar uma fábrica que fabrica tornos. Nós vamos marcar uma visita sua para lá. Eu quero fazer negócio com eles. Aí a gente tira a ficha cadastral deles. E muitos empresários brasileiros voltam da feira com a mala cheia de catálogo, pilhas de cartões, e mandam um monte de e-mails no fim da feira, depois que voltarem para o Brasil, e não recebem resposta. Por que não? Porque aqueles 3, uma fábrica de 20, 15 mil funcionários, tem 3 fluentes em inglês, que estão no departamento de exportação que você conheceu na feira. Só que depois da feira eles recebem 5 mil e-mails de indagação do mundo inteiro. Não tem como responder. Aí a Câmara já manda em chinês. Então o caminho seria a Câmara para poder fazer esse intercâmbio. Aí tem 100 para responder. Né? E eu telefonamos para lá para forçar uma resposta. Então, a gente faz o follow-up. Né? E a feira de importação, cuja primeira edição foi em novembro do ano passado, é para quem quer vender para a China. Né? Por exemplo, produtores de vinho brasileiros podiam ir lá, né? etc. Né? Cafés especiais, tudo, as coisas que o Brasil poderia estar exportando. Isso por intermédio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Você pode ir sozinho, mas com a Câmara a gente vai te dar... Vai facilitar, né? Sem dúvida. Isso é um recado para você, empresário, que quer aumentar as suas vendas, que está encontrando dificuldade no mercado interno e precisa de produção, e precisa vender. Olha aí, o caminho está aqui, na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Esse intercâmbio, esse mercado extraordinário, 1,5 bilhão de consumidores para você levar o seu produto e oferecer, vender. Vamos vender. Não, é só 1,380 bilhões. Eu fiz uma pesquisa hoje, já está em 1,4 bilhão e uns quebradinhos. Só que nascem cada dia 10 mil chineses por dia. Dá um total de 2,5 milhões chineses que nascem a cada ano. Eu acho que é mais. É mais um pouquinho. Eu resumi aqui. Principalmente agora que acabou essa lei de um filho só. Né? Bem, doutor Cheng, chegamos aí ao final da nossa entrevista. O tempo passou que nem percebemos. Falaríamos ainda de vários assuntos, ficaram ainda 2 perguntas aqui, mas vai ficar para uma próxima ocasião, né? Não vamos concluir para que tenhamos
aí essa oportunidade. Eu quero mais uma vez aqui falar sobre o Areté Búzios, que é um empreendimento do Opportunity Investimentos Imobiliários, que é uma cidade santuário onde tem construções maravilhosas, e eu penso que é uma boa oportunidade para os chineses adquirirem aí algumas unidades, né, e começar a provar um pouco mais das nossas maravilhas ali na Costa do Sol. Suas considerações finais. Principalmente porque é perto de centro de petróleo, né? Os chineses vão ter que estar lá de qualquer maneira. Aí está, exatamente, né? 80% do petróleo brasileiro está ali na bacia de Macaé. Obrigado, Elcio Ribeiro, Portal Brim, cada vez melhor.